Olá, tropa de elite Miriam Marroquim, tudo bem com vocês? Hoje, dia 11 de agosto, vamos dar continuidade à nossa revisão para o Enem, só que hoje com a aula de redação. Será a nossa aula 4, mas a nossa redação número 3. E hoje, gente, o tema é um tema, assim, muito próximo, que a gente lida no dia a dia e vocês vão ter muita propriedade para falar. Além do que, no final do vídeo, eu vou deixar toda montadinha, dar as ideias do que vocês devem colocar nos parágrafos de introdução, desenvolvimento e conclusão, ok? Então, abra o módulo na página 40 e vamos aos trabalhos. E o nosso tema é divulgação de notícias falsas, as famosas fake news. Aí você diz, Liz, fake news? Ainda esse tema? Gente, se você é um aluno antenado, você deve saber que no Brasil, a cada 3 meses, nós temos mais de 4 milhões de fake news circulando no país. Então, assim, há uma preocupação, a gente tem projeto de lei, sabe, que gira em torno de prisão de 5 anos para quem comete fake news. Você tem o Twitter preocupado, né, divulga assim, seus planos de combate às fake news das eleições. Você tem Facebook que dá nota para usuários que denunciam fake news. Você tem o WhatsApp aí propondo também seus planos para poder evitar essa propagação. Então, assim, a sociedade como um todo, ela está preocupada com essa situação, né? E o número só vem aumentando. Por isso que falar da divulgação de notícias falsas é falar dos efeitos que essas fake news trazem para a sociedade contemporânea, ok? Então, acompanha comigo que eu vou detalhar o máximo possível para que você possa fazer um texto bem bacana. Amores, quando nós recebemos uma proposta de redação, a gente deve ler os textos motivadores, né? Agora, a gente só vai traçar as principais características, tá? No texto 1, olha, ele traz dizendo assim que as fake news são equivalentes às mensagens de texto e aos tweets cheios de veneno de hoje em dia e podem ser encontrados em quase todos os períodos da história, inclusive na antiguidade. Gente, desde que o mundo é mundo, que existem as fake news. A diferença é que hoje nós temos as redes sociais, né? Nós temos a mídia muito forte, muito presente no nosso dia a dia, e isso ajuda a propagar com muita velocidade. Bem, o texto 2 é extremamente informativo, tá? Ele diz assim: notícias falsas divulgadas na internet se tornaram um problema mundial. E aí ele pergunta: você acredita no que lê na internet? Você sabe de onde vem a informação que você consome? Bom, na quarta linha ele diz: disfarçadas com uma linguagem alarmante, sem apuração jornalística, elas estão influenciando os leitores que não sabem o que é verdade ou o que é boato. E aí, gente, ó, tipo essa notícia aqui, eu recebo no meu celular, Brasil vendeu a Copa de 19. Aí eu tenho um monte de amigos que são amantes de futebol, a começar pelo meu marido, e aí eu coloco isso, começa aquela discussão no grupo, e daqui a pouco a gente fica sabendo, poxa, é fake news, sabe? Então, assim, qual é a consequência de publicar ou até mesmo compartilhar notícias falsas na internet? Existe punição, gente, para quem divulga? O que a gente sabe é que não existe fórmula, né? Mas algumas características ajudam a identificar quando uma notícia é falsa. A gente vê daqui a pouquinho. Bom, na prática funciona assim. Eu recebo uma notícia no meu celular. Brasileiros agora podem tirar diploma nos Estados Unidos sem pagar nada. Aí fico, será? Né? Se você tem dúvida, tome muito cuidado, né? Pode ser uma fake news. E aí, gente, o que é que a fake news ela traz? Ela traz uma desinformação que é chata. Por que é chata? Porque eu crio uma expectativa em alguém que está lendo, né? Ela é desonesta, ela, se for de cunho político, ela atrapalha a eleição. E por falar em eleição, né? Divulgar notícias falsas para se dar bem em votação é crime, tá? E tá aí, ó, 2 a 8 anos de prisão. Então, eu lembro no Dia dos Namorados, uma campanha da Boticário que dizia, né, você compartilhava com não sei quantas pessoas e não sei quantos grupos, e aí você tinha grátis alguns kits. E aí, quando eu pensei em compartilhar com alguém,
já estava recebendo de volta e, ao mesmo tempo, com a mesma velocidade, alguém já desmentindo, né, uma informação da própria Boticário dizendo que aquilo ali era uma fake news. Então, na dúvida, amores, na dúvida não compartilhe, ok? Voltando aos textos motivadores, nós temos aqui o texto 3, né, que é uma charge. Geralmente a charge tem essa característica, né, que é a crítica, mas com um lado cômico, né, trazendo a comicidade. E aí você tem, olha, uma fila de pessoas que preferem mentiras confortáveis a verdades inconvenientes. E o texto 4 é o texto pesado, aquele que traz as consequências graves, tá? Diz aqui, olha, na quinta linha, que apesar de inofensivos em alguns casos, há relatos de pessoas agredidas e até assassinadas por conta de informações falsas. O pior de tudo é que pessoas acreditam estar fazendo uma coisa boa, né, quando passam a sua notícia falsa. E é justamente essa a intenção de quem constrói o boato. O boato ele é feito para parecer algo revoltante ou extremamente convidativo, de forma que o leitor compartilhe logo, sem reflexão, sem pensar se aquela informação faz mesmo sentido. Vejam essas notícias. Numa comunidade nômade, 35 pessoas foram espancadas após falsas acusações. Já na Índia, 8 pessoas foram mortas pela população após notícias falsas. Aqui no Brasil, teve o caso da Fabiane, que disseram que ela era uma sequestradora de crianças que praticava magia negra. Ela foi brutalmente espancada. Em todos os casos, a mentira ganhou rapidamente as redes sociais e isso causou a morte de pessoas inocentes. Por isso, fica o alerta: produzir, receber e passar adiante uma notícia falsa pode colocar em risco a vida de muitas pessoas. O compartilhamento de mentiras e boatos na internet pode causar crimes, mortes, espancamentos, constrangimentos, injúria, difamação a pessoas. Pode também fechar a empresa e deixar milhares de desempregados. Ou seja, as consequências causadas pelas falsas notícias na internet são incalculáveis. Então, o que a gente pode fazer para amenizar? Lembrar que as URLs confiáveis acabam sempre com .com, .net, .org, aquelas que são do governo .gov, isso já ameniza um bocado. E como dizia Joseph Goebbels, uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Agora vamos à estruturação da redação. Bom, trouxe 3 modelos prontos de introdução para vocês. Vocês podem começar dando o conceito de fake news. É o que a gente chama de introdução com texto, tá? Elis, não quero começar com conceito. Eu quero começar com uma tese. Então, tá aqui uma sugestão de tese prontinha, mas vocês também podem criar de vocês, tá? Seria uma introdução do tipo tese. Elis, eu posso começar lançando a problemática das fake news? Pode sim, tá aqui alguns problemas causados pelas fake news. Vocês têm 3 tipos de introdução. Escolha uma e mãos à obra. Sugiro que para o desenvolvimento você trabalhe 2 parágrafos. O primeiro parágrafo utilizando a alusão. Fazer uma alusão aos Estados Unidos, às eleições que ocorreram lá e aquela fraude, né? Aquela fraude que a gente viu bem noticiada na TV, comparando com o Brasil e o comportamento do brasileiro. No outro parágrafo, você utilizaria uma exemplificação, ou seja, você relataria casos em que as fake news provocaram tragédia. E para finalizar, as propostas de intervenção, né? No nosso caso, a solução para a problemática, onde a sugestão 1 seria a criação de uma legislação, né, que coíba as fake news, mas sem afetar a liberdade de expressão. A sugestão 2, você iria dar responsabilidade para o cidadão, que precisa ter maturidade para compreender o que é e o que não é fake news. E a sugestão 3, você pode dizer que existe uma necessidade de combater essa prática através de mídias sociais. E quem poderia fazer isso? As ONGs, tá? Então, agora é com vocês. Bom trabalho e até a próxima aula.